Olá, pessoal. Eu sou a professora Iglevânsela e esse é o podcast Sons da Escola. É um espaço de mundo de vivência das escolas, né? Um lugar de trocas, de saberes, de experiências, de escuta. Um lugar para a gente conversar sobre as escolas, conversar com os professores, as professoras. A gente tem recebido gestores e gestoras, também pedagogos, secretários de escolas. Então, esse é um movimento que a gente quer, que é escutar as escolas com todo o barulho que existe dentro dela, né? Eu estou aqui com a professora Sandra Valéria Brito, né, do CEMEI Argentina Barros. Ela é professora da educação infantil. Seja bem-vinda, Sandra, tudo bem? Obrigada, boa tarde. É um prazer estar aqui. Sandra, e a gente começa perguntando sempre assim, qual foi o teu processo para te tornar uma professora? O que te inspirou, o que te levou a ser uma professora? Bom, como na maioria das famílias, eu acredito que a inspiração ou é da mãe ou de tias e avós. No meu caso, é tudo isso. A minha mãe foi uma excelente alfabetizadora, se aposentou e tal, e desde ainda acompanhando ela na escola, que ela lecionava na escola em que eu também estudava, eu já sentia toda uma afeição por aquilo, um encantamento por aquilo. E algumas vezes eu ficava na sala como se eu fosse a mini professora. Então eu sempre achei isso muito legal e acabou que se tornou realmente a minha profissão. Que legal. E aí você estudou aonde? Você fez IEA? Não fiz IEA, era o meu sonho. Minha mãe fez, né, IEA. Eu saí de Manaus e fui para um outro estado de Rondônia. Então lá eu fiz o curso de magistério, que nesse ano eu completo 30 anos de magistério, de conclusão, né? E 18 de pedagogia, então em seguida eu fiz pedagogia, mas já aqui em Manaus. E tô nessa caminhada, né? Legal. Há pouco tempo, vai ser o meu 5º ano na rede pública, sempre trabalhei na rede privada, em escolas assim renomadas de Manaus. E graças a Deus sempre tive uma boa entrada com as famílias, com as crianças, com as escolas em si. Isso me orgulha muito. Ai, que legal. E você fez o curso, né, tá fazendo, né, o curso de especialização em gestão de projeto e formação docente, que é um curso de formação continuada de professores, que ocorre dentro das escolas, né? Qual a importância que você dá ao processo da formação continuada enquanto ferramenta e estratégia de qualificação profissional? Certo. Primeiro eu preciso citar que essa é a minha 3ª especialização. E eu digo que foi um presente, porque você estar trabalhando e ganhar a oportunidade de estudar, realmente quisera todos os profissionais tivessem isso. A minha primeira especialização é Informática Aplicada à Educação, pela UEA, e depois eu fiz Neuropsicopedagogia. Então, em 2019, eu acho, a professora Selma conheceu o Argentina Barros, foi lá. Na época ainda era a nossa antiga gestora, Carla Smith. E aí ela apresentou todo o projeto e a nossa coordenadora, a professora Eli, que parece muito com o teu nome, né? Eli, ela, assim, era uma vontade muito grande dela de levar essa pós para nós. E então, quando ela teve a confirmação que ia começar, foi maravilhoso. E eu vou lhe dizer que realmente é uma grande oportunidade. Porque quando você para e pensa assim, eu preciso continuar a estudar, eu preciso me preparar, me atualizar, mas e que tempo eu vou ter para fazer isso? Se eu trabalho, se eu tenho a casa, se eu tenho isso, se eu tenho aquilo. Mas quando o curso vem para o teu trabalho, isso é realmente muito bom. E foi o que aconteceu conosco. E essa formação continuada, pelas oficinas que nós tivemos e tal, a grande vantagem, no meu ponto de vista, é que as crianças não deixaram de ter aula para que nós tivéssemos a nossa aula. Eu até brincava com os meus alunos. Agora quem vai estudar sou eu que vou ser a aluna, vocês vão me ajudar a tirar a nota 10. Então se comportem com os professores, né, os ADs que vão para as salas de aula, para que eu também tire nota 10. E realmente é um processo, eles se comportavam, eles faziam algumas atividades, eu até pedi para as mães fazerem em casa, assim, que demandavam.
E era engraçado, porque algumas mães eu tenho esses relatos. A minha filha disse que é para você tirar nota 10, hein, professora? Ela vai caprichar para você tirar nota 10. Olha só como houve envolve toda a família, né? Houve todo o envolvimento, isso foi muito legal. E essa questão da formação continuada, eu vejo a importância, porque, olha, nós temos professoras lá no Argentina Barros, acho que tem uma que é bem antiga, assim, uma senhora. Certamente ela não teria esse desprendimento, essa vontade, essa iniciativa de correr atrás para fazer essa especialização. E estando lá, é uma forma dela também estar se capacitando, estar se atualizando. Ah, mas daqui a pouco ela vai se aposentar? Não tem problema, isso ela vai levar para a vida. Onde quer que ela esteja, ou em sala de aula ou não, ninguém vai tirar isso dela. Né? E o bacana é que foi uma especialização que se pautou nas problemáticas da escola, numa escolha de vocês, né? Exatamente. Vocês escolheram o caminho formativo de vocês, né? Fizeram um projeto de formação específico e vocês também desenvolveram os projetos de aprendizagens, né? Que daí foi, né, a estratégia sendo aplicada em sala de aula com as crianças. Como é que foi envolver as crianças nesse processo? Foi maravilhoso, professora, porque assim, desde a matriz problematizadora, foi construída por todas nós, todas as professoras, entendendo o que precisava, qual era a dificuldade, qual era a dor e o ardor, né, propriamente dito. Então, desde aí, nós fomos caminhando para o esboço do que se tornou o projeto em si. O meu ponto, né, a minha área do projeto de aprendizagem foi culinária, porque nós fizemos uma rodinha, nós fizemos todo um levantamento com as crianças, o que eles queriam aprender, o que eles queriam fazer nesse ano. E aí surgiram mil coisas, né? Das coisas mais impraticáveis às mais proximais. Então, como eu falei para eles, a gente vai escolher uma. Então, vamos peneirando, vamos conversando até chegarmos numa que todo mundo queira. E foi a culinária. Então, nós fizemos a receita de um bolo de maçã. Os mini livros de receita, é uma lindeza, uma lindeza. Então, desde a escolha da história, que foi o pontapé inicial, né? A Cesta da Dona Maricota, que é um poema da Tatiana Belink, e ali ela vai falando legumes, frutas e tal, até que nós chegamos mas o que nós gostamos mais de comer? O que é mais gostoso? O que dá para fazer na escola? Chegamos na receita do bolo. E ali é muito interessante porque se nós pararmos para pensar, há uma total transdisciplinaridade no fazer de um bolo, né? Então, é a matemática com as quantidades, o tempo, as formas, as cores, as ciências com o alimento propriamente dito, né? E a língua portuguesa na organização da ideia, da receita, enfim, tá tudo interligado. E da produção textual, que vocês criaram um livro, eu achei uma gracinha, porque a gente vê que foi significado, né? Porque daqui você coloca o bolo, como é que é? Fatias finas de maçã sem casca. Aí coloca aqui, né, a faca, as maçãs, uma colher de chá de açúcar, daí aparece a colher de açúcar. Eu achei isso fantástico. Muito legal. E nós fizemos o bolo em sala de aula. Nós fizemos todo esse preparo, organizamos os ingredientes, aí as medidas, tudo certinho, o bater do bolo, o cortar da maçã. E interessante é que foi uma celeuma, né? Porque no dia para assar, a professora Eli tinha levado a air fryer e aí a tomada começou a derreter, aí corre para o forno da escola, enfim. Mas deu certo? Deu certo. E eles me fizeram cortar o bolo ainda quente, porque eles não queriam deixar para outro dia. Lógico. Queriam provar no mesmo dia e levaram os pedacinhos de bolo no copo descartável. Esse protagonismo dele, dessas crianças, né? Gera, de certa maneira, não só a aprendizagem fica mais significativa, mas também tem rendimentos, né? Assim, no sentido de que as crianças avançam na linguagem e na produção de conhecimento, né? Até no comportamento, professora. Até no comportamento. Por quê? Quando a criança ela faz parte de alguma coisa muito importante, ela quer se colocar. E quando eu preciso me colocar, eu tenho que esperar a vez. Eu tenho que respeitar o outro para que eu seja respeitado. Então, isso está tudo interligado. Isso tudo foi muito presente nesse nosso projeto. Que legal.
Qual o teu maior desafio como professora de educação infantil? De educação infantil, vou lhe falar. Ultimamente, o grande desafio tem sido, assim, receber as crianças com necessidades especiais. Eu acho que a educação infantil, a escola, a rede pública em si não está preparada para receber essas crianças. Tem muitas na tua escola? Muitas. Quais as deficiências mais presentes? Autismo, hiperatividade. Eu já tive um aluno com uma demência generalizada, assim, comprometimento da fala, da audição, da locomoção. Sim. Então, é complicado porque você se vê de mãos amarradas. Você sabe que você pode fazer um bom trabalho, que você precisa fazer um bom trabalho, porque, afinal de contas, é a base da educação. E como lidar? Como fazer? Como trabalhar com essa criança? E na maioria das vezes também a família não aceita, então também não corre atrás dos direitos da criança, porque nós sabemos que toda criança especial ela tem direito de ter um mediador, tem lei para isso, né? Mas as famílias também, de certa forma, na negação, acabam não correndo atrás. E aí dificulta mais ainda o nosso trabalho. Então, se hoje eu posso dizer que eu tenho uma dificuldade, seria em relação a isso. Porque, no mais, eu acho que... Falta formação. Falta formação. E também apoio, né? E principalmente apoio, porque... um banheiro que não é adaptado, ele não vai ajudar, ele vai dificultar umas determinadas situações, né, professora? Então, se hoje eu disser que a minha maior dificuldade de trabalhar com educação infantil seria essa. E trabalhando na educação infantil deve ser uma alegria. O que te torna alegre na escola? Aqueles olhinhos curiosos, quando você chega assim, dá um bom dia e já começa... Né? Olha, hoje nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, então você não fala nada. O que vocês querem fazer? Nossa, chove. Chove de opções. Então, isso me motiva, isso me coloca para cima. Eu acho que tu já falaste um pouco, né, sobre os teus desafios, que de alguma coisa te deixa triste. Né? Isso. Você tem o que te deixa triste é essa experiência de não saber lidar com as deficiências das crianças nas escolas? Sim, professora, porque, olha, como eu lhe disse, eu venho de uma carreira da educação privada. Uma coisa que eu posso dizer, assim, para qualquer pai, na primeira reunião do ano eu digo, a escola pública ela não está diferente da escola privada, porque eu venho de lá, eu sei o que é possível e o que também é possível na escola pública. Então, não é porque lá eu tenho o EVA com glitter que aqui eu não vou ter. Eu também tenho, certo? Eu tenho os recursos. Agora, o que talvez seja diferente são as oportunidades. Sim. Né? As oportunidades. Eu falo isso muito para os meus pais. Eu posso fazer tudo o que eu fazia lá, com as suas crianças aqui, mas eu preciso do seu apoio. Eu não vou caminhar sozinha. Eu não posso. Não tem como. As 4 horas que eu passo com a criança são infinitamente pequenas em relação ao estar com a família, né? E algumas vezes, algumas famílias são um pouquinho descuidadas com isso, vamos dizer assim. Mas no mais, nossa. E eu gosto de correr, eu gosto de brincar, eu gosto de fazer tudo com eles. Eu vi lá na... Você viu, eu vi. Me conta, diante disso aí, o que tu deseja para o futuro da educação? Eu desejo que as crianças possam ser mais respeitadas e as professoras de educação infantil também mais respeitadas. Perfeito. Eu já ouvi situações, por exemplo, de alguém chegar para mim e dizer, poxa, com esse currículo na educação infantil? Sim, na educação infantil, porque eu quero fazer diferença na vida das crianças. Eu tenho ex-alunos das escolas particulares que são advogados, são psicólogos. Por que não também? Claro. Né? Talvez eu esteja bem velhinha, mas eu também quero ver isso. Nós vamos ver, sim. Eu também acredito nesse sonho. Valéria, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar aqui nesse podcast. Desejo sucesso nessa tua caminhada na escola, que continue com essa força, com essa potência de querer transformar a vida das crianças. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, professora. É isso. Foi um prazer. Até mais, pessoal.